Bem, pessoal, tudo jóia? Hoje então, nesse vídeo, eu vou falar sobre filas, tá bom? Eu vou tentar, gente, ser um pouco mais rápido nesses conteúdos, tá? Porque os vídeos eu acho que eles estão ficando muito longos e estão ficando, na minha opinião, muito cansativos, né? Vocês ficam ouvindo a minha voz, o negócio vai dando sono, né? Então eu vou tentar ser um pouco mais dinâmico, um pouco mais rápido, tá bom? Então, a gente viu a estrutura de dados pilha, a gente viu duas implementações, a gente viu que a pilha, o importante dela é que a gente pode, que a gente é permitido que a gente empilhe um elemento no topo da pilha, que a gente desempilhe um elemento que está no topo da pilha, e a gente pode também ver o que está no topo da pilha. Certo? Perdão. A fila, pessoal, o que muda na estrutura de dados fila? Qual que é a característica dela, né? Ela funciona igual uma fila de verdade. Eu vou ter o início da fila, que normalmente chama de cabeça, o fim da fila, que a gente chama de cauda, normalmente, de head e tail, né, em inglês. E enquanto vai entrando elementos, esses elementos eles vão sempre sendo inseridos pelo fim da fila, pela cauda, e o elemento que sai é o elemento que está no início da fila, tá bom? Que está na cabeça da fila. Então, ela é uma estrutura FIFO, né? First in, first out. O primeiro que entrou é o primeiro que saiu, tá? Então, aqui uma representação gráfica de exemplo, a gente tem aqui uma fila vazia. Normalmente a gente desenha a fila na horizontal, né? Tanto a cabeça quanto. Perdão. Tanto a cauda quanto a cabeça são nulas aqui, porque minha fila está vazia. E aí, quando eu entro com um elemento, enfileirei um elemento, o 2. Então, tanto a cabeça quanto a cauda são esse elemento 2, né? E a fila tem um elemento. Se eu enfileirar mais um elemento, esse elemento vai entrar sempre na cauda e a cabeça continua sendo 2. Então, olha lá. Cauda 7, cabeça 2. Se entrar mais um elemento, esse elemento entra no fim da fila, sempre na cauda. Então eu tenho 3, 7 e 2. Então a partir do momento que eu começo a desenfileirar, remover elementos da fila, os elementos da cabeça que vão sendo removidos. Então quando eu estou com a fila nesse estado e eu mando desenfileirar, o que vai acontecer? O 2 vai embora, eu vou usar o 2 para alguma coisa normalmente, e vai sobrar o 3 e o 7. Se eu mandar. Perdão, gente. Eu não respiro direito e eu fico bocejando por causa disso. Não é porque eu tô com sono, não, tá? Quando eu mandar desenfileirar de novo, o que vai acontecer? O 7 vai sair e vai continuar o 3 na fila. E se eu mandar desenfileirar de novo, o 3 vai embora e a fila fica vazia novamente. Tá, mas para que a gente pode usar a fila, né? Tem vários lugares que a gente pode usar, tá? A gente vai ver, quando a gente for ver grafos, vai ter um algoritmo para processar grafos que a gente vai precisar de fila também, tá? Então tem uma área lá da matemática, que tem um pessoal da computação que estuda, normalmente pessoal que mexe com redes, com tráfego de redes, que chama teoria das filas. Fila de processo no sistema operacional, então qual processo que vai ter a sua conta no processador para fazer alguma coisa, né? Fila de pacotes que chegam um roteador, normalmente tem que chegar em ordem. Ordem que os itens de estoque são consumidos, ou seja, eu tenho que consumir coisas que têm a validade mais curta, né, que eu estou mais perto de vencer antes de consumir. Por exemplo, uma massa de tomate que vence dia 13 de outubro, eu tenho que consumir ela antes do que uma massa de tomate que vence em janeiro de 2021. Então a fila da massa de tomate, a de outubro, tem que estar primeiro, né? Fila de download de um navegador, fila de músicas de um MP3 player, buffers, pessoal, são aquelas memórias temporárias onde que os dados vão sendo armazenados para depois eles serem despachados, serem processados, né? Teclado tem buffer, vários tipos, né, de buffer, né? Arquivo, quando você está processando arquivo, normalmente você vai lidar com um buffer lá do arquivo, o dado ele vai sendo acumulado para depois ele ser processado em quantidades maiores. E vários outros exemplos, tá certo? Então, pessoal, implementação de fila,
a gente tem, igual nas pilhas, a gente tem tanto a implementação estática, em que eu tenho um array, quanto a implementação dinâmica, que eu vou ter uma estrutura encadeada. Então, a implementação estática, eu tenho um array de valores, eu tenho um ponteiro aqui, né, um inteiro, que marca onde que está a cabeça da fila e o tamanho. Muito bem, se eu for implementar a fila de forma estática, vamos pensar no seguinte. Imagina que eu tenho um array, 0, 1, 4 elementos só. Quando eu mando enfileirar um elemento, aí que tá que a gente tem que tomar cuidado. Se, por exemplo, a cabeça da fila, ela for, se a cauda está aqui, e a cabeça ela vai para frente, quando eu inserir um elemento, por exemplo, 7, tanto a cabeça quanto a cauda estão apontando para o 7. Quando eu inserir um elemento novo, aí que tem um problema. Se eu quiser inserir o elemento pelo início do array, ou seja, eu quero que a cabeça vá andando para a direita, toda vez que eu for inserir um elemento, eu vou ter que mover os elementos que estão na fila uma casa para a direita. Concordam? Porque eu preciso liberar um espaço aqui para entrar um elemento na cauda. Então, por exemplo, se eu mandar enfileirar mais um agora, mandar enfileirar o 9, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que jogar o 7 para frente para entrar o 9. Se mandei entrar mais um, o 23, eu vou ter que jogar o 9 e o 7 para a direita para enfileirar o 23. Então, a cauda, cabeça. Entenderam? Para fazer a remoção nesse caso aqui, é mais simples, porque eu vou remover o elemento da cabeça, é só eu salvar esse valor, mover esse inteiro para a esquerda e marcar isso aqui como nulo e retornar o valor que estava ali. Concordam? Então, olha só, para fazer inserção, se eu fazer inserção, o enfileirar numa fila implementada dessa forma que eu acabei de explicar, usando array, o meu enfileirar vai ter um crescimento proporcional ao tamanho da fila. Quanto mais elementos eu tenho na fila, mais elementos eu tenho que andar para a direita para eu liberar um espaço. E a remoção, o desenfileirar, o tempo é constante, porque eu removo o elemento, movo a cabeça para a esquerda e acabou. Tem como resolver? Vamos pensar. E se eu inverter, né? Se agora a cabeça estiver para a esquerda e a cauda vai aumentando, vamos ver o que acontece. Imagine, a fila está vazia. Entrou um elemento, 7. Cauda e cabeça. Está apontando para cá. Agora eu quero que a cauda ela está do lado direito. Lá no anterior, quando eu fazia inserção, o tempo era proporcional ao tamanho da fila no momento, porque eu tinha que mover todo mundo para a direita. Agora, para fazer inserção, eu não tenho mais esse problema. 7, 9, porque a cauda continua parada e a cabeça vai movimentando uma posição para a direita toda vez que entra um elemento novo. 29, entrou mais um, foi 23, né, que eu usei como exemplo? Foi. Então, a cauda está aqui e a cabeça está aqui. Só então, a inserção, o enfileirar, na implementação dessa forma, ele é constante. Só que eu perco no desenfileirar, que agora é O de N. Por quê? Se eu for remover o 7, que é o cara que está... Opa! Falei errado aqui, né, gente? A cabeça está fixa aqui, a cauda. Lá, a cabeça ia andando para a direita, né? Aqui a cauda vai andando para a direita. Aqui a cabeça e aqui a cauda. Aqui a cabeça e aqui a cauda.
Tá entrando elemento no fim da fila, só que o fim da fila tá aqui do lado direito. Tá entrando. Na hora que eu removo, aí agora eu tenho o problema que eu tinha no anterior, na hora que eu fazia enfileiramento, agora eu tenho no desenfileirar. Por quê? Na hora que eu for remover esse elemento, essa casa vai ficar vazia e eu tenho que mover todo mundo para a esquerda. Então, quanto mais elementos tiver na fila, mais eu tenho que mover para a esquerda, mais tempo eu vou perder. Certo? Tem como resolver isso usando arrays? Ainda tem. A técnica é a seguinte. Imaginem que eu tenho a fila dessa forma aqui, ó. 7, 5, 3, 2, 9. Tamanho da minha fila, tamanho da fila, tamanho máximo, né? 7. O tamanho atual dela, 1, 2, 3, 4, 5. Tenho 5 elementos na fila no momento. Eu escolho se eu quero a cabeça ou a cauda para a esquerda ou para a direita, tá? Eu vou pôr que a cauda tá à esquerda. Teria que fazer de outra forma. Vamos pôr a cauda para a direita. Cabeça, cauda. Se eu inserir mais um elemento, eu continuo incrementando a cauda, certo? Então, se eu mandar enfileirar mais um, o 15, vai vir aqui, a cauda passa para cá. Agora, dessa forma que está aqui, a gente viu que foi no desenho anterior, né? No quadro anterior, que eu vou ter um crescimento proporcional ao tamanho da fila, porque na cabeça, se eu for remover, eu tenho que mover todo mundo para a esquerda. Mas, e se eu remover, e ao invés de mover todo mundo para a esquerda, eu simplesmente incrementar a cabeça e ela passar a ficar aqui. Mas vocês vão falar, mas e essa posição que ela vai se perder? Aí que tá. O que eu vou fazer? Eu vou fazer uma implementação circular aqui, na cabeça e na cauda. E o que eu vou fazer? Eu sempre vou incrementar o ponteiro da cabeça e o ponteiro da cauda. Eu sempre incremento para remover e sempre incremento para inserir. Sempre incremento para desenfileirar, sempre incremento para desenfileirar. Mas aí, qual que é o problema disso, né? Imaginem que eu tô aqui, ó, removi esse aqui também, removi esse, tá assim. A fila tá dessa forma. Então, eu vou passar ela limpo aqui, ó. Eu tô 2, 9, 15. A cabeça tá aqui. A cauda tá aqui. Vou inserir mais 2. Vamos colocar o valor dos índices. Cabeça tá valendo 0, 1, 2, 3. E a cauda tá valendo 4, 5, 6. Tá valendo 5. Bem, vou entrar com mais um elemento. Cauda vai passar a valer 6. Então, vou entrar com 43. A cauda tá aqui. Aí eu falei, tá, você continua incrementando. Se eu incrementar a cauda de novo, para inserir mais um elemento, vai ser 7. Mas não tem posição 7 aqui, tem? Não tem. Só que eu sei que tem coisa livre aqui, ó. Porque o tamanho máximo é 7 e eu tenho 4, eu vou inserir mais um, vai passar a ser 5, ainda é menor que 7. O que eu faço? Eu incremento a cauda, só que agora, para mapear a posição onde que o elemento vai ser inserido ou ele vai ser obtido, eu tenho que usar uma formulinha. Como que seria o mapeamento da cauda? Map cauda. É igual a quê? É a cauda. E o que eu faço com a cauda? Eu vou tirar dela o resto de quem? Do tamanho máximo. Tirar dela não, né? Eu vou usar a cauda e eu vou calcular o resto da divisão da cauda pelo tamanho máximo. E isso aqui
vai me dar o índice. Veja se funciona. Se a cauda estiver valendo 0, o resto de 0 pelo tamanho máximo, que é 7, é 0. Então a cauda está aqui. Se a cauda estiver valendo 1, estiver valendo 2, por exemplo, se a cauda estiver valendo 5, o resto da divisão de 5 por 7 é 5. Se a cauda estiver valendo 6, qual que é o resto da divisão de 6 por 7? É 6. E se a cauda estiver valendo 7, que é o que eu falei que eu incrementei aqui, qual que é o resto da divisão de 7 por 7? O resto é 0. Então a inserção vai ser feita aqui. Se eu incrementar a cauda de novo para 8, para fazer mais uma inserção, o que vai acontecer? Pensem, 8, o resto de 8 por 7, 8 é o que a cauda está. 7 é o tamanho máximo, dá quanto? Dá 1. Então é essa posição. Perceba, eu consigo ir incrementando a cauda e eu vou fazer um mapeamento da posição calculando o resto da divisão da cauda pelo tamanho. É lógico, aí vai ter que ter alguns tratamentos aqui internos para a cabeça não passar da cauda, a cauda não passar da cabeça. É lógico que a gente vai usar isso aqui, o tamanho máximo e o tamanho atual da fila, mas dá para resolver. Qual que é o nosso objetivo? Fazer com que tanto o enfileirar quanto o desenfileirar tenham crescimento constante. Isso lidando com um array, certo? Então essa é uma implementação. Bem, eu não quero fazer isso. Eu quero ter uma implementação agora. Qual que é a limitação da implementação com array? Fixa, assim, estática. Eu não consigo aumentar o array. Não tem um comando para aumentar o array. Eu teria que alocar outro array, fazer a cópia e continuar fazendo, certo? Isso a gente viu que é bom, que funciona. Se fizer uma análise de complexidade amortizada da estrutura de dados, dessas operações de estrutura de dados, a gente vai ver que compensa. Só que a gente pode também partir para uma implementação encadeada, igual a gente fez a implementação da pilha. Lá na pilha, a gente tinha um nó, onde eu tinha um valor e eu tinha o anterior, certo? Na fila, eu posso continuar usando essa mesma estrutura, onde eu tenho um valor, onde eu tenho um ponteiro, que vai ser, vamos chamar ele de anterior por enquanto, e vamos ver o que isso implica. Quando a fila estiver vazia, tanto a cabeça, eu vou pôr a cabeça para a direita, tá? Aqui é a cauda, aqui é a cabeça. Bem, a fila está vazia, tanto a cabeça quanto a cauda estão valendo. Na hora que eu entro com um elemento na fila, que eu vou alocar um nó, por exemplo, 15, eu vou ter esse ponteiro que a gente vai chamar de anterior por enquanto, sendo nulo, porque não tem ninguém antes dele. Eu vou apontar tanto a cabeça quanto a cauda com a cabeça para esse elemento. Na hora que eu entrar com mais um elemento, esse elemento tem que entrar na cauda, certo? A cauda passa a ser esse cara aqui. Vou falar que é o 19. O ponteiro anterior dele está nulo. E eu tenho que movimentar esse cara aqui e falar que o anterior é o 19. Concordam? Então eu tenho 19. Vamos pôr um pouco para baixo, ó. 19, 15, anterior. Vou pôr o anterior para cá, ó, tá? Anterior, cauda, cabeça. Se eu inserir mais um elemento, o que eu tenho que fazer? Vai entrar mais um elemento. Eu já tenho isso aqui. 19, 15, cabeça está aqui. O que eu tenho que fazer? Ó, o meu novo elemento, esse aqui é o novo. O meu novo elemento, eu vou guardar o valor dele, vamos falar que foi 39. Guardo o valor dele. Falo que o anterior da cauda, instruo, né, dou a instrução que o anterior da cauda é o novo elemento. Por enquanto a cauda está aqui. Não é isso? O anterior do 39 é nulo. E aí eu movo a cauda para cá.
certo? Essa operação ela tem tempo constante, não é isso? Vou inserir, vou remover, inserir, remover, inserir, inserir, remover, não, desculpa. Vou enfileirando e vai entrando. E agora, se eu quiser fazer a remoção, desenfileirar um elemento que está nessa fila. Imagina que a fila está assim. Aqui eu tenho a cauda. Aqui eu tenho a cabeça. Eu tenho o anterior. E o anterior daqui é nulo. Dependente do que tem dentro, tá bom, gente? Cada um dos elementos. Se eu quiser remover a cabeça, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que salvar o valor que está aqui, para eu poder retornar ele depois. Marcar isso aqui como nulo, para zerar ele. Eu tenho que marcar ele com um temporário, mover a cabeça para o anterior, marcar o anterior como nulo, e aí esse cara aqui passa a ficar desligado da estrutura. Na hora que essa variável aqui for apagada, que ela sair da pilha de execução do método que fez o enfileiramento, vai perder a referência para isso aqui, não vai mais ser acessível e ele vai estar elegível para coleta de lixo da máquina virtual. E eu continuo tendo a fila organizada direitinho, certo? Então percebam, eu tenho a mesma estrutura que eu usei na pilha. Só que agora, vejam só, se a gente ao invés de fazer a interpretação onde eu tenho para um nó, tem um valor, ao invés de ser o anterior, eu quero falar que é o próximo. Para a fila, né? Vejam só a implicação disso. Imagina que eu tenho a fila já desse jeito aqui. Só que agora, os ponteiros não são para os anteriores, mas sim para o próximo. E eu continuo com a cauda para o lado esquerdo, com a cabeça para a direita. Se a cauda está para a esquerda, se está para a direita nessa organização espacial, se é próximo, se é anterior, isso aí não importa para o usuário. Quem vai usar a tua classe de fila. Então, o usuário da classe da fila ele só quer saber se ele consegue fazer, se ele só quer, né, enfileirar e desenfileirar de forma correta e da forma mais eficiente possível, porque ele não quer que o programa fique perdendo tempo, né? A gente viu que anterior, a gente tem operação constante tanto para enfileirar quanto para desenfileirar. Quando eu tenho essa estrutura aqui do nó com o valor e com o ponteiro para o anterior. Mas a minha pergunta é, se eu tiver um ponteiro para o próximo, será que isso muda? Vamos dar uma olhada. Bem, se eu for fazer enfileiramento, vai entrar um elemento aqui, concordam? Então, eu vou alocar o novo elemento, falar que o próximo dele é a cauda e apontar a cauda para ele. Pronto, está enfileirado, constante. E se eu for desenfileirar do jeito que está montada a estrutura aqui? Opa, o que vocês acham que vai acontecer? Como a cabeça ela vai ter que reapontar para esse cara aqui. Mas como que eu aponto a cabeça para esse aqui se eu não consigo chegar diretamente da cabeça para esse? Porque eu ponteiro para o próximo. E o próximo da cabeça é nulo. Eu teria que iniciar na cauda e fazer um while enquanto o ponteiro próximo do nó que eu tô é o que? Diferente da cabeça. Então olha só, tô aqui. Esse cara, o próximo dele é diferente da cabeça? É. Então vem pra cá. O próximo desse aqui, que é esse, é diferente da cabeça? É. Vem pra cá. O próximo desse aqui, que é esse, é diferente da cabeça? É. Vem pra cá. O próximo desse é diferente da cabeça? Não, parei. Então esse cara aqui vai ser a nova cabeça. Aí sim, eu posso falar que o próximo desse é nulo, desliguei. Guardo o valor aqui que está na cabeça, marco isso aqui como nulo, o que está aqui dentro, certo? Aí sim, como eu sei onde eu estou, eu falo que a cabeça é igual a esse cara, consegui fazer essa ligação, e aí esse nó vai estar desligado na hora que o método terminar. Esse nó aqui, esse objeto vai estar elegível para coleta de lixo. Só que percebam, só de mudar o ponteiro, como isso aqui está logicamente organizado, eu estrago, entre aspas, a operação de remover da fila, de desenfileirar. Por quê?
eu tornei a operação linear. E a gente sabe que uma operação constante é muito melhor, né? Eu tenho que andar, se a minha fila tiver 1000 elementos, eu tenho que pular de um em um 999 vezes até chegar no anterior a cabeça para remover. Então, só de usar o ponteiro, a organização de forma correta, não é bem correta, né? Mas só pensar melhor na organização, a gente faz com que a estrutura de dados seja mais rápida. Tá bom, pessoal? Então essa é a fila. Lá no Moodle, deixa eu entrar aqui. Você vai fazer login, não fez. Não, que sugerir sim aqui. Eu esqueci de falar isso também para pilha, mas aqui tem, pessoal, diagraminha UML com a classe da pilha estática e com a pilha dinâmica, com o nó, né? E aqui eu tenho a fila estática, descrevendo essas coisas que eu expliquei, e a fila dinâmica, que é essa com o encadeamento e com o ponteiro dela é o anterior, tá bom? Essa implementação é melhor. Então lá no código, depois vocês podem dar uma olhada como foi feito. Tá tudo comentado, é bem fácil de entender, vai simulando como o negócio tá feito, tá bom? E tem aqui a implementação da fila, dinâmica. Olha lá, com essa versão mais rápida, né? Onde o meu nó tem o valor e tem o anterior. Tudo bem? Depois vocês peguem esse código, abrem o NetBeans, pode testar. Para testar é só mandar executar essa classe, clica com o botão direito, Run File, vocês vão ver que ela vai executar e vocês vão ver a simulação que está aqui, tudo bem? O que é importante é focar nas operações principais, enfileirar, desenfileirar e consultar a cabeça, que é uma operação comum, tá bom? De fila, beleza? Assim como na pilha eu tenho o empilhar, desempilhar e o consultar topo. Tudo bem? Pessoal, dessa semana eu vou fazer mais um vídeo falando da deck, tá? Então eu já vou gravar agora e a gente já mata dois conteúdos, beleza? Já volto.